responsável, né? Então, quando eu resgato esse arquivo aqui, o arquivo já resgatado, eu chamo o meu controlador que eu instanciei e chamo esse método, que é o método recebe-lista, e eu pego esse arquivo que eu resgatei e passo para ele. Ou seja, ele vai pegar esse arquivo, essa lista que foi salva no arquivo, e passar para essa lista que está sendo tratada aqui no meu programa. Outra coisa também, que vale lembrar que esse jeito de passar aqui não é a melhor forma de você otimizar a sua memória. Por quê? Vamos dizer que essa lista seja muito grande, ou seja, vai estar pesando essa memória. Mas como eu sei que a minha lista não será muito grande, eu estou utilizando aqui e é cabível que eu faça assim. Mas se você quiser otimizar essa memória um pouco mais, utilize outros meios. Porém, esse foi o meio que eu encontrei, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui, vou mostrar para vocês que de fato ele tá recebendo essa lista, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os arquivos do programa aqui, ó, ainda não tem o arquivo criado, né? Então, como o arquivo não existe, e também o arquivo no caso não tem erro porque ele não existe, eu vou estar colocando aqui para ele criar um novo cliente. Criando esse novo cliente, eu vou mandar ele inserir esse novo cliente, né? E depois de inserir esse novo cliente, no método de inserir, vale lembrar também, no método de inserir do meu controlador, eu tive que chamar esse método salvar lista, que ela vai salvar no estado atual. Ou seja, a lista, o arquivo inicialmente já não existe. Quando eu peço para ele salvar um arquivo nessa lista, ele salva o arquivo na lista e manda salvar a lista, essa minha lista, num arquivo que, se no caso ela não existe, se esse arquivo ainda não existe, o arquivo será criado e será colocado o estado dessa minha lista atual dentro desse arquivo, né? Então vamos ver aqui se ele realmente está fazendo. Pronto. O que é que eu fiz aqui? Eu criei os clientes, mandei ele inserir na lista, e o método inserir já tem a parte de salvar a lista no estado atual. Então aqui ele salvou, já tinha um, e aqui ele salvou de novo, tinha dois, ele salvou os dois, né? No caso, como se fosse por cima. E aqui eu mandei ele imprimir toda a minha lista. Esse aqui é o método do controlador que ele imprime toda a minha lista. Então, como você pode ver aqui, ele inseriu o primeiro, inseriu o segundo, e aqui ele chegou e imprimiu toda a minha lista. Então, vamos ver se de fato ele está salvando no arquivo. Eu vou dar um // aqui na parte de inserir. No caso aqui, ele pode até criar o arquivo aqui, mas deixa eu tirar, para não causar nenhum tipo de dúvida. Numa outra execução, vamos ver se esses arquivos inseridos aqui, ele vai estar de fato resgatados, né? Vou mandar ele tão somente abrir o arquivo e imprimir. Vamos ver se ele vai imprimir. Pronto, ele imprimiu. Você está vendo? E agora aqui eu vou simular para você um erro que frequentemente a gente realiza, que é o erro de esquecer de colocar esse método de salvar a lista atual em outros métodos. Eu pedi para o meu controlador ele apagar esse cliente chamado C2 e depois mandar ele imprimir. Olha o que vai acontecer. Eu executo aqui. Olha o que acontece. Ele apagou C2, correto? E imprimiu a minha lista, que ficou apenas C1, né? Mas se eu tirar aqui, vamos ver se de fato ele salvou no meu arquivo essa modificação que eu fiz. Não, ele não salvou. Por quê? Porque por engano eu esqueci de colocar no meu controlador, no método de deletar, no método de deletar, tá vendo? O método, a chamada do método salvar lista. Então eu simulei esse erro aqui só para você lembrar que todas as vezes que você modificar alguma coisa na sua lista, você tem que chamar o método salvar lista.
para ela salvar a lista com essas modificações que você fez. Então vamos voltar para o nosso main aqui e ver se de fato ele vai salvar com a modificação, né? Mostrando também aqui, ó, pessoal, que depois ele já criou o arquivo aqui que não veio com nenhuma extensão. Caso eu coloque, no final aqui eu vou mostrar aqui, caso eu coloque extensão .txt, ele vai abrir como arquivo txt, mas a gente não vai entender nada, porque ele está salvando em formato binário. Então, mas vamos continuar aqui. Eu pedi para ele deletar, já chamando o método lá de salvar a lista no estado atual, para ver se ele realmente vai fazer tudo certinho. Ele apagou aqui primeiro, né? Mas eu vou dar um barra aqui para ele tão somente imprimir toda a minha lista e ver se ele salvou a última modificação que eu fiz, que foi de deletar. Como você pode ver, ele realmente salvou. Eu vou fazer só mais uma execução aqui, mandando inserir